Olá! Estamos aqui de novo para desvendar mais uma grande ideia. E hoje a gente vai fundo num conceito que pode, olha, transformar o jeito de encarar a vida. Um conceito que vem da obra do Paulo Vieira, O Poder da Autorresponsabilidade. Para começar, vamos pensar nessa citação poderosa do Confúcio. A ideia de que pequenas ações, quando são repetidas dia após dia, constroem algo gigante é exatamente a base do que a gente vai discutir aqui, a nossa capacidade de construir a própria realidade. Então, como vai ser a nossa conversa? A gente vai passar por 5 etapas. Primeiro, entender o que é ter uma vida em pedaços. Depois, a gente descobre a chave para a mudança, o que é a autorresponsabilidade, as leis para colocar tudo isso em prática e, no final, como assumir o comando de vez. E para a gente entender de verdade a força desse conceito, nada melhor do que começar com a história do próprio autor. Um relato bem pessoal de como foi chegar lá no fundo do poço. Pensa só no cenário. O ano era 1997. O autor, Paulo Vieira, estava numa situação muito complicada. O primeiro problema, e um problema enorme, era o financeiro. Ele estava completamente endividado, uma daquelas situações que, por si só, já parece o fim do mundo. Só que os problemas não paravam por aí, né? A crise foi se espalhando para a vida pessoal, que também começou a desmoronar. O resultado? Um processo de divórcio. E para fechar esse combo de problemas, a vida profissional seguia o mesmo ritmo. O negócio que ele tinha construído estava indo de mal a pior, era mais uma camada de estresse, mais uma sensação de fracasso se acumulando. E é claro que toda essa pressão externa, uma hora, ia cobrar o preço. E cobrou no corpo. O estresse virou problema de saúde de verdade, como pressão alta e complicações nos rins. É a prova de que corpo e mente estão totalmente ligados. Bom, diante desse colapso em todas as áreas da vida, alguma coisa precisava mudar. E é exatamente nesse momento de desespero que surge uma luz, uma epifania inesperada, que foi a verdadeira chave para a virada. E essa virada de chave aconteceu num lugar bem improvável, uma livraria. Foi lendo sobre o mito de Sísifo que o Vieira teve uma revelação. Ele se enxergou naquele rei, sabe, empurrando uma pedra montanha acima só para vê-la rolar tudo de novo. Era um retrato perfeito do esforço sem fim e sem resultado que ele estava vivendo. E aqui está a grande sacada, o momento em que tudo muda. Ele percebeu que aquilo que ele estava vivendo não era azar, não era culpa do destino, eram os resultados diretos das próprias ações e atitudes dele. Ele não era uma vítima, ele era o arquiteto da própria ruína. Essa percepção foi tão forte que deu origem ao conceito central do livro inteiro, essa ideia de autorresponsabilidade. Tá, mas o que é essa tal de autorresponsabilidade? É a crença, a convicção de que cada um de nós é o único responsável pela vida que tem. E se a gente é o responsável, a gente também é o único que tem o poder para mudar o rumo das coisas. É sobre parar de apontar o dedo e assumir a autoria da própria história. Uma analogia que ajuda muito a entender isso é a do barco no oceano. Ninguém controla os mares, os ventos ou as tempestades. Isso está fora do nosso alcance. Mas a gente sempre está no comando do leme. A gente pode ajustar as velas, corrigir a rota e navegar na direção que a gente escolhe, mesmo com o tempo ruim. A ideia é poderosa, a gente já entendeu. Mas como é que se coloca isso em prática no dia a dia? O livro não fica só na teoria, não. Ele oferece um verdadeiro kit de ferramentas para a mudança, que são 6 leis bem práticas. E essas 6 leis são, na verdade, mudanças de atitude e até de linguagem. A proposta é trocar aquelas reações automáticas de criticar, reclamar, culpar, por ações que constroem algo. Dar uma sugestão, buscar uma solução, aprender com o erro. É como reprogramar a mente para ser mais proativa. Essa tabela aqui resume perfeitamente essa transformação. É a mudança de uma postura que só reage para o problema para uma postura de protagonista. No lugar de criticar, o silêncio. No lugar de reclamar, a sugestão. Onde antes se buscava um culpado, agora se busca solução. É trocar a mentalidade de vítima pela de vencedor. Quando a gente começa a viver com base nessas leis, nessa nova mentalidade, o resultado é a gente tomar de volta o controle. Assumir o leme da nossa vida de forma definitiva. Essa citação do Napoleon Hill é perfeita para resumir a essência da autorresponsabilidade. A capacidade de olhar para uma derrota e não culpar ninguém não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é o primeiro passo para o sucesso de verdade. O progresso só começa quando a caça às bruxas acaba. E tudo isso leva a gente a uma pergunta que é central. Uma reflexão que todo mundo pode fazer para si mesmo. A vida que se tem hoje é a vida que se gostaria de ter?
E para a gente fechar, fica essa reflexão do Chekhov. No fim de tudo, a pergunta mais importante vai ser essa: o que foi feito com a vida que nos foi dada? A autorresponsabilidade, no fundo, é a ferramenta que nos permite construir uma resposta que dê orgulho. É sobre ser o autor da nossa própria biografia.